Olá, pessoal. Eu sou Edna Panagnipone. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre terapia de esquema e hipnose clínica. A convite do professor Osmar Colazzi, gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer o convite. Vamos lá? Então, eu sou enfermeira de primeira formação, eu tenho experiência na área ambulatorial, hospitalar, e também dentro de saúde pública. Atuo atualmente como hipnóloga em consultório particular. Já fui professora de graduação e pós-graduação em serviços de saúde, também como coordenadora de serviços de saúde e de coordenação na graduação de enfermagem. Tenho formação em hipnose clínica, assim como pós-graduação em hipnose clínica organizacional e hospitalar, também em saúde, estratégia de saúde da família e em terapia de dor e cuidados paliativos. Também tenho mestrado em ciências da saúde. Então, vamos lá. Eu utilizo a terapia de esquema como uma ferramenta para me ajudar a compreender melhor as memórias do meu paciente relacionadas às emoções e às sensações corporais que ele tem. Quando eu aplico a terapia de esquema, como é um questionário, fica muito mais fácil o paciente se expressar e responder a esse questionário, a gente identificar os esquemas, eu explicar para ele e ele compreender como ele aprendeu e o que a gente precisa trabalhar. Então, os esquemas iniciais adaptativos, ele vem são padrões emocionais e cognitivos disfuncionais iniciados desde a infância e são perpetuados durante a vida. A partir da onde eu desenvolvo esses esquemas disfuncionais? Esses esquemas disfuncionais vêm dos cuidadores primários, que são as pessoas, os adultos que estiveram muito próximo dessas crianças, os pais, avós, tios, até mesmo alguns professores, e que essas crianças foram se adaptando àquela realidade, e com essa adaptação, elas foram desenvolvendo esses esquemas disfuncionais. Por quê? Porque as estruturas emocionais básicas delas não foram supridas adequadamente. Então, essas estruturas dos esquemas disfuncionais adaptativos, elas são interpretativas, extremamente estáveis e duradouras, elas são rígidas e geram sofrimento e comportamentos disfuncionais de grau significativo nos pacientes. E o que é importante compreender da terapia de esquema? É o desenvolvimento dela. Então, a gente vai ter as necessidades emocionais da infância não supridas adequadamente, alinhada ao temperamento da criança e ao enfrentamento que ela teve para desenvolver esse esquema. Ela pode ter enfrentado isso resignando, fugindo ou lutando. E com aquele comportamento da criança, o temperamento dela e esse desenvolvimento do comportamento, ela desenvolveu esse esquema disfuncional que vai perpetuando durante a vida. Esse esquema, ele foi descrito, teoricamente, por Jeffrey Young e colaboradores, e eles identificaram que eles precisavam de ferramentas a mais, além da terapia cognitivo-comportamental, para descrever alguns problemas psicológicos que os pacientes estavam apresentando. Então, é uma metodologia derivada de outras escolas, como a cognitivo-comportamental, a psicanalítica, a construtivista, a gestalt, a terapia de apego, a de relações objetais, e eles criaram com isso um modelo conceitual rico e unificador. Então, o que a terapia de esquema ajuda o profissional a trabalhar com hipnose? Porque elas não só vai interpretar e explicar as necessidades do paciente, mas também ajuda o paciente a suprir essas necessidades, porque ele compreende aquilo que faltou. Então, fica muito mais fácil para o hipnólogo trabalhar com isso. Então, vamos lá. Esses são os questionários que a gente utiliza para identificar os esquemas disfuncionais. São 3 questionários, um do adulto, um do adolescente e um da criança. Cada um com número de afirmações. O do adulto, por exemplo, ele tem 90 afirmações, onde o paciente vai assinalar de 1 a 6 aquilo que mais parece com ele. 1 é o que não se parece e 6 é o que mais se parece. A partir dessas respostas, a gente utiliza a folha de correção, onde a gente vai separar as respostas relacionadas àquele grupo relacionado àquele esquema, vai somar, vai dividir, e essa média de 4 acima é considerado um esquema disfuncional. Então, é feita uma correção e apresentado o resultado para o paciente.
A partir daí, o paciente ele vai desenvolver, identificar, a gente vai identificar para o paciente vários esquemas, nunca é um só esquema. Um é mais do que o outro, mas um está muito atrelado ao outro. São 5 domínios, dentro desses 5 domínios, a gente tem 18 esquemas disfuncionais distribuídos neles. Então, é importante que o profissional que vai utilizar essa metodologia, ele compreenda o que cada domínio quer dizer e por que esses esquemas são associados a este domínio, tá? Aí, depois que identificou os domínios e os esquemas, é importante compreender que esse paciente ele tem formas de enfrentamento do esquema, que é aquela mesma forma lá atrás falada. Ele pode lutar, ele pode paralisar, ele pode fugir. Se ele está lutando, ele vai hipercompensar o esquema. Se ele está resignando, ele vai manter a manutenção daquele esquema. E se ele vai fugir, ele vai estar evitando aquele esquema. Então, de acordo com o paciente, ele pode apresentar diferentes comportamentos diante de um mesmo esquema. Então, é importante que quem aplica a metodologia compreenda isso para explicar isso para o paciente. Então, por exemplo, uma mesma família pode desenvolver, as crianças podem desenvolver os mesmos esquemas tendo modos de enfrentamento diferentes, assim como o mesmo paciente pode apresentar modos de enfrentamento diferentes para o esquema em diferentes situações. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Então, vamos lá. Essa paciente é uma advogada, ela tem 25 anos, e ela respondeu o questionário e apresentou 7 esquemas disfuncionais. Lógico que a pontuação de uma é maior do que a outra, mas a sequência de esquema foi esse: abandono e instabilidade, autossacrifício, busca por aprovação. Isso corrobora com as queixas dela, que vou apresentar para vocês ali na frente. Ela também apresentou vulnerabilidade ao dano à doença, emaranhamento, pessimismo e arrogo e grandiosidade. Este último esquema de arrogo e grandiosidade, se você conhece o paciente, sabe como ele está enfrentando aquele esquema, ele é uma hipercompensação do autossacrifício descrito em um dos esquemas. Então, é importante perceber que pode ter um viés aí. Esse paciente que muitas vezes apresenta o esquema de arrogo e grandiosidade, ele está compensando outro. Isso eu estou dando um exemplo deste esquema, assim como existem outros esquemas que pode ser um enfrentamento e não um esquema. Então, é importante estudar. Quais eram as queixas da paciente quando ela me procurou? E vocês podem perceber que eles batem com os esquemas. Medo de perder emprego, insegurança e instabilidade, autocobrança excessiva, ela tem padrões inflexíveis aí também, relacionamento difícil com o pai, ela tem relacionamento difícil com ele há muitos anos, ele não trata bem a mãe, ela acha que tem que proteger a mãe, então vem o autossacrifício, a culpa por não conseguir resolver os problemas dos outros, autossacrifício, não confiar em si mesmo, tem a questão que ela tem a busca de aprovação, não colocar limite no irmão, autossacrifício, aí com isso ela vai desenvolver ansiedade, angústia que está ligada a todos os outros. Então isso é uma sensação corpórea dos esquemas. A dificuldade de falar em público, o sono perturbado, a dificuldade para receber elogios e para dizer não, assim como o desinteresse pelo sexo. Então, como a gente planejou isso? A partir do momento que ela respondeu o questionário, identificou-se os esquemas, a paciente estava ciente deles, então fica mais fácil a gente lidar com emoções com o paciente consciente sobre elas. E aí a gente trabalhou com sessões semanais, trabalhando objetivamente cada uma das propostas relacionadas à terapia de esquema. No final das sessões semanais, ela diminuiu consideravelmente o número dos resultados dos esquemas. Então, ela estava com os esquemas compensados. Isso vai desaparecer? Não. Só que agora ela conhece o esquema, a gente lidou com essas questões emocionais do passado, isso está bem resolvido, então o enfrentamento dela melhora e ela compreende melhor por que ela desenvolveu essas questões na vida dela. Por isso que é importante que o profissional saiba a abordagem, saiba identificar essas questões e orientar o paciente. Com isso, esse é o resultado descrito pelo paciente, além de outras questões que ela identificou que houve melhora. Então, ela descreve que a hipnose foi fundamental para a vida dela, que com a hipnose ela descobriu o motivo da angústia enorme que ela tinha e sentia, sem motivo aparente, e que depois de algumas sessões ela entendeu que se tratava de um episódio da vida dela quando criança, e que jamais descobriria isso sozinha. Mas com a ajuda de um profissional, ela conseguiu identificar e ressignificar essa situação que causava tanto aflito.
o que resultou na libertação desse sentimento ruim. E, além disso, ela foi compartilhando a história dela em cada sessão e ia sentindo melhor e confiança para falar com as pessoas, a não se sentir diminuída em frente aos outros, a entender as próprias preocupações constantes, a ansiedade e, principalmente, se colocar como protagonista da vida dela. Então, isso foi fundamental para ela. E quando você vai trabalhar no consultório, você pode usar tanto o livro, que é a terapia de esquema, é um manual, quanto outras ferramentas, como, por exemplo, o baralho. O baralho ajuda a gente a explicar para o paciente melhor o esquema que apresentou no questionário. E muitas vezes o ouvido do profissional ele já está voltado para aqueles esquemas. Então, quando ele ouve o discurso do paciente, a história, a queixa, o profissional consegue identificar quais são os esquemas que não estão funcionando muito bem aí. Aí tem as referências bibliográficas e os meus contatos. Fiquem à vontade em perguntar, deem preferência pelo WhatsApp, e foi um prazer estar aqui com vocês. No Instagram, nos stories, eu publiquei um esquema por dia, então lá tem a explicação dos 18 esquemas disfuncionais. Fiquem à vontade e até mais.